Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje é o Brasil era habitado por diversas etnias indígenas, como os Tupi-Guarani e os Tapuyá. Esses povos viviam em harmonia com a natureza, desenvolvendo culturas ricas em diversidade linguística, social e religiosa. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcou em terras que ele acreditava serem uma grande ilha. Esse momento marcou o início do processo de colonização do Brasil pelos portugueses. Naquela época, as nações europeias estavam em plena expansão marítima, buscando novas rotas comerciais e territoriais para explorar. O primeiro contato entre os europeus e os indígenas foi pacífico, mas logo surgiram tensões, principalmente pela diferença de visão sobre a terra e seus recursos. Enquanto os indígenas viam a terra como um bem comum, os europeus tinham uma visão de posse e exploração. A colonização do Brasil começou oficialmente em 1530, quando Portugal, preocupado com as incursões de outras nações europeias, decidiu povoar e explorar mais efetivamente suas novas terras. Martim Afonso de Souza foi enviado com a missão de fundar vilas e estabelecer engenhos de açúcar. Para facilitar a colonização, Portugal dividiu o território em 15 capitanias hereditárias, que eram grandes lotes de terra doados a nobres que deveriam colonizá-las e defendê-las. Porém, a maioria das capitanias falhou devido à falta de recursos e ataques indígenas. Isso levou Portugal a centralizar a administração com a criação do governo geral em 1549. A mão de obra nas plantações era inicialmente indígena, mas com o tempo foi substituída por escravos africanos, iniciando um dos capítulos mais tristes da nossa história, com milhões de africanos sendo trazidos à força para o Brasil. Diversos fatores contribuíram para a independência, como a pressão das elites agrárias, o esgotamento do sistema colonial e a influência das ideias iluministas. Quando, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, rompendo formalmente os laços com Portugal. Dom Pedro I enfrentou uma série de desafios após a independência, incluindo a consolidação territorial, a criação de uma Constituição e o reconhecimento internacional. Em 1824, ele fez a primeira Constituição do Brasil, que estabeleceu um governo monárquico constitucional, mas com grande concentração de poder no imperador. Devido a pressões políticas e populares, além de conflitos como a Confederação do Equador, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, em 1831. O Brasil entrou em um período de regência, marcado por grande estabilidade política e diversas revoltas regionais. Em 1840, para conter a crise, o golpe da maioridade antecipou a coroação de Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos, mas já era visto como a única solução para pacificar o país. Sob o governo de Dom Pedro II, o Brasil viveu um longo período de estabilidade e prosperidade relativa, com avanços na educação, cultura e infraestrutura. Um dos maiores desafios do reinado foi a Guerra do Paraguai, um conflito que, apesar das grandes perdas humanas, consolidou a posição do Brasil como potência regional. A crescente pressão interna e externa levou à abolição da escravidão em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Em 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação da República, liderada por militares como Deodoro da Fonseca. Dom Pedro II foi deposto e exilado, marcando o início da República no Brasil. O Brasil passou de uma monarquia para uma república, mas os primeiros anos foram de grande estabilidade política. Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, enfrentou crises que resultaram em sua renúncia. Após a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assumiu o poder, consolidando a República. No entanto, o período foi marcado por uma forte centralização do poder e a chamada política dos governantes. Esse sistema era caracterizado pela troca de favores entre o governo federal e as oligarquias estaduais. Governadores apoiavam o presidente e este, por sua vez, garantia a manutenção dos interesses das elites regionais. A República Velha começou a ruir após a eleição presidencial em 1930. A derrota de Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, para Júlio Prestes, candidato do governo, desencadeou uma revolta. A insatisfação com a concentração de poder e a crise econômica global de 1929 culminaram na Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes. Getúlio Vargas assumiu o poder, iniciando uma nova fase na história do Brasil. Após assumir o poder em 1930, Vargas governou de forma provisória até a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, em 1933. Durante esse período, Vargas implementou uma série de reformas que modernizaram o país, como a centralização do poder, a criação de ministérios chaves e o incentivo à industrialização. A nova Constituição de 1934 trouxe avanços para o Brasil, como o voto secreto, a inclusão das mulheres em eleições e a criação da Justiça Eleitoral. Em 1937, alegando uma ameaça comunista,
Vargas deu um golpe de Estado, dissolveu o Congresso e instaurou o Estado Novo, uma ditadura que durou até 1945. O Estado Novo foi marcado por uma forte centralização do poder, censura à imprensa, perseguição política e repressão aos opositores. O governo também promoveu um nacionalismo exacerbado e o culto à personalidade de Vargas. No campo econômico, o Estado Novo foi um período de grande avanço industrial, com a criação de importantes empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a construção de infraestrutura. Nesse período, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, enviando a Força Expedicionária Brasileira, FEB, para lutar na Itália. A participação na guerra e o contexto internacional pressionaram Vargas a iniciar a abertura política. Em 1945, sob pressão militar e popular, Vargas foi deposto e o Brasil entrou em uma nova fase democrática. Vargas, no entanto, continuaria sendo uma figura influente na política brasileira, retornando à presidência em 1951. Com a queda de Vargas, o Brasil entrou em um período conhecido como República Populista, caracterizado por eleições livres e a participação de massa na política. Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições de 1945, mas a instabilidade continuou. Em 1950, Vargas retornou ao poder, mas dessa vez eleito democraticamente. Implantou políticas populistas voltadas ao trabalhador, como o aumento no salário mínimo e a criação da Petrobras, em 1953. O segundo governo de Vargas, no entanto, enfrentou grande oposição, especialmente setores empresariais da imprensa, culminando no suicídio de Vargas em 1954, em meio a uma crise política. Após a crise, Juscelino Kubitschek foi eleito prometendo modernizar o Brasil. JK foi responsável por um grande crescimento econômico e pela construção de Brasília, a nova capital federal. João Goulart foi eleito e buscou implementar reformas de base, como a reforma agrária. A oposição das elites e dos militares, aliado ao contexto da Guerra Fria, levou ao golpe militar de 1964 e instaurou uma ditadura que durou 21 anos. O general Castelo Branco foi o primeiro de uma série de presidentes militares que governaram o Brasil durante esse período. O período mais repressivo da ditadura ficou conhecido como os Anos de Chumbo, especialmente durante o governo de Médici. Nesse período foram promulgados atos institucionais que restringiram ainda mais as liberdades civis, como o AI-5, que deu poderes quase ilimitados ao governo. Houve um aumento significativo da censura à imprensa, tortura e perseguição a opositores do regime, incluindo estudantes, intelectuais e militares de esquerda. No início da década de 1980, a insatisfação com o regime militar culminou no movimento Direta Já, que mobilizou milhões de brasileiros em favor de eleições diretas para presidente. Apesar da grande pressão popular, a emenda constitucional que propunha eleições diretas em 1984 foi rejeitada pelo Congresso. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito como presidente, porém Tancredo adoeceu gravemente antes de tomar posse e acabou falecendo. Seu vice, José Sarney, assumiu a presidência, marcando o fim oficial da ditadura e o retorno à democracia. Sarney teve a difícil tarefa de lidar com a transição para a democracia. Seu governo foi marcado por uma grave crise econômica com a inflação e dificuldades para implementar as reformas necessárias. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura. Seu governo foi marcado por uma série de reformas econômicas para controlar a hiperinflação, incluindo o confisco da poupança. Collor, no entanto, foi acusado de corrupção e enfrentou um processo de impeachment, sendo destituído do cargo em 1992. Seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência. Durante o governo de Itamar Franco, foi lançado o Plano Real em 1994, que conseguiu estabilizar a moeda e controlar a inflação, um feito que garantiu a eleição de Fernando Henrique Cardoso, o principal arquiteto do plano. FHC promoveu reformas econômicas liberais e a privatização de empresas estatais, além de criar programas sociais. Seu governo foi marcado pela estabilidade econômica, mas também por críticas ao aumento da desigualdade e as dificuldades na área social. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em 2002. Seu governo combinou políticas econômicas ortodoxas com ampliação de programas sociais como Bolsa Família, que tirou milhões de brasileiros da pobreza. Dilma Rousseff, sucessora de Lula, foi a primeira mulher eleita no Brasil. Seu governo enfrentou uma série de desafios econômicos. A crise econômica, somada à insatisfação popular e ao escândalo da Lava Jato, que revelou um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, culminou no processo de impeachment de Dilma em 2016.
seu vice Michel Temer assumiu a presidência. O governo de Temer foi marcado por reformas controversas, como a reforma trabalhista e a PEC do teto de gastos, que limitou o crescimento dos gastos públicos. Embora tenha conseguido aprovar algumas reformas, Temer enfrentou grande rejeição popular e uma série de protestos. Seu governo também foi abalado por denúncias de corrupção. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso de combate à corrupção, segurança pública e conservadorismo nos costumes. Teve um governo marcado por uma forte polarização política e por sua postura controversa em várias questões. A pandemia do Covid-19 foi um dos maiores desafios em seu governo, com críticas à sua gestão da crise sanitária e à forma como lidou com a vacinação e as medidas de distanciamento social. Lula foi eleito em 2022, prometendo a reconstrução do Brasil após um período de intensa polarização. Seu novo mandato se inicia com desafios na recuperação econômica, na retomada das políticas sociais e na reestruturação da imagem internacional do Brasil. Então, pessoal, esse foi o vídeo contando toda a história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comente aí também para você qual foi o acontecimento mais importante na história do Brasil. É claro que todos foram importantes, né? Mas alguns se destacam. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!